Meus amados irmãos, a ex-pregadora Isa Reis relembra que traiu o marido e se arrepende. Meus amados irmãos, o ex-marido dela acaba de se casar e ela, meus amados irmãos, com certeza ficou com a dor na consciência. Eu gostaria de falar a respeito desse assunto, fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, eu quero falar aqui de Isa Reis. Isa Reis, quando ela estava no auge, era uma pregadora, entanto, pregava muito, usada pelo Espírito Santo, mas veio à tona uma traição que ela própria, confessou, que traiu o seu marido. E ali acabou o casamento, sendo que agora o seu marido está com uma nova vida, com uma nova família, e isso gera um peso na consciência da Isa Reis. Ela recentemente fez um podcast e relembra o caso, e eu queria mostrar isso aqui a vocês. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixem o seu like, e vocês que não conhecem, inscreva-se, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. A tua inscrição é de extrema importância e relevância para dar continuidade a esse trabalho. Então tá esperando o quê? Junte-se à nossa família, não custa nada. É só você apertar no botão do like, no botão do inscreva-se, no botão do sininho, para não perder nenhuma publicação. Pessoal, sem mais delongas, preste atenção nesse podcast aqui que a Isa Reis fez, certo? E ela relembra esse caso. Preste atenção, pessoal. Você falou que a sua mãe passou por um preconceito, quando ela teve esse filho que não era esperado. Como que foi pra você quando passou por um divórcio, que também é uma coisa de muito preconceito, e você na igreja como uma figura importante ali, não era uma pessoa que não estava em evidência, Então teve toda essa evidência. No caso da sua mãe nem tinha as redes sociais, Você ainda foi com esse boom todo de redes sociais. Conta um pouco pra gente. Olha, eu acredito que não foi tão insuportável porque eu tenho uma rede de apoio muito grande. E quando eu digo grande é na proporção, não de número de pessoas, mas eu digo de preparo. De amigos, a terapia e pastores. E meus filhos. Porque quando a gente começou a ter crises, algumas coisas eu já comunicava para eles. Então a gente tinha uma conversa ampla sobre isso. Com as matérias, algumas coisas dificultaram, porque eu tenho uma Isadora que é pequena. Então ela sabe ler. Agora eu deixo ela ver algumas coisas nas redes sociais. Então gerir as mentiras foi muito difícil. Por quê? Eu olho para as redes sociais hoje, os youtubers, por exemplo. A justiça tirou 40 vídeos, 10 canais foram tirados do ar, porque eles mexeram com os meus filhos. Então a pior parte do divórcio foi ver que o ataque foi contra os meus filhos. E para mim suportar isso foi muito, muito difícil. Então eu precisei desses amigos, eu precisei de pastores, eu precisei da terapia. Porque administrar as mentiras, porque as pessoas vinham conversar comigo como se fosse verdade. Ah, você divorciou por causa disso? Eu não! Porque eu fiz um vídeo nas redes sociais assumindo que um dia eu pequei. E foi sobre a pressão do meu antigo líder. Porque ele disse, você precisa fazer isso, porque você é artista. Enquanto você não admitir, as pessoas não vão te deixar em paz. Mas, gente, foi outro contexto, outro momento da minha vida, isso está mais do que resolvido. Não foi encoberto, eu confessei um pecado, eu lidei com esse problema. Não, você precisa falar. E quando eu fui falar, e o que eu imaginei? Pronto, agora minha vida vai estar acabada. Eu me vi mais amada do que eu imaginava. Eu tirei um peso das minhas costas, de, entre aspas, uma certa idolatria de perfeição sobre quem prega. Como se você fosse infalível. Então me libertou. Claro que essa não foi a razão do divórcio, nós tínhamos outros problemas que não foram administrados de forma correta. Então, ter atravessado essa fase difícil, até chegar ao divórcio que eu não queria, porque eu realmente era muito apaixonada pelo pai dos meus filhos. Conheci ele, eu tinha 16 anos. Foram 22 anos de história. Então eu não banalizei o divórcio. No momento da crise, que eu não sustentei minha integridade, eu fui até ele para confessar, pedir perdão para a igreja. Eu fiz o caminho que eu entendi que eu deveria fazer. Aí de repente a internet troca tudo, coloca como se tivesse sido naquele momento.
Então eu tive que sair um pouquinho, respirar fundo, administrar meus filhos e as informações que eles tinham, para que eles não misturassem com o que alguém estava falando na internet. Então, administrar isso não foi brincadeira, não. Eu, sinceramente, hoje, depois que passou quase 4 anos, que eu olho de longe, eu fico, meu Deus, eu sobrevivi. Você tem um número muito expressivo de seguidores nas redes sociais, são mais de 1 milhão de pessoas te seguem, te acompanham. Você prega muito, você ministra em vários lugares, e você sente que ainda hoje existe algum tipo de resistência quando você chega nas igrejas das pessoas que conhecem justamente essa parte da sua história? Ou você acha que isso as pessoas entendem hoje de uma forma melhor? Eu não sinto resistência porque quem me convida consciente. E a melhor parte, consciente do que eu falei, não do que disseram. Então eu não posso reclamar não, de verdade. Mesmo porque ao longo desses anos eu consolidei uma história. Eu não chegava na igreja só na hora de pregar, isso fez toda a diferença. Eu fiz alianças. Então, as igrejas que eu volto hoje, ou as que me convidam, a maioria dos líderes me dizem a mesma coisa. Você é muito humana. Que bom perceber que a graça de fato é viva em você. Eu tive uma indisposição uma vez numa agenda, porque tinha um desses pregadores conhecidos e aí ele quis gerar uma situação bem... Vou revelar o segredo para vocês, para quem quer trabalhar em casa, fazer uma renda extra. O que acontece? Eu recebo muita gente no meu WhatsApp e as pessoas falam assim, Tom... Eu vou precisar ter que ficar gravando vídeo, eu preciso me expor, eu preciso usar minhas redes sociais? Não precisa, tá? Um dos produtos que você pega para você vender é uma maquininha de cartão de crédito como essa aqui. Ela paga de 350 a 640 reais por cada indicação. E o legal é que as pessoas estão fazendo um bom dinheiro, ó. Romário fez 15 indicações dessa maquininha, fez 3 mil reais. O Ronan fez 4 mil reais. Tiago fez 3 indicações, fez 1.000 reais. E o Davi aqui, ó, fez 1.410 reais. E a Bruna, né, fez 6 indicações e fez 1.500 reais. Se você precisa de uma oportunidade para aumentar a sua renda, levando em consideração que o Natal está chegando e você precisa se movimentar para você não passar perrengue financeiro, corre agora, me chama no meu WhatsApp, tá? Clica no primeiro link do comentário fixado que eu vou fazer um encaminhamento para você. Só que eu tô com pouquíssimas vagas, beleza? Deus abençoe sua vida e tamo junto. Constrangedora. Mas ele não era o pastor da igreja, ele não era uma das ovelhas, ele era alguém tão convidado quanto eu. E mais uns daqueles da inconformidade, né? Como é que pode estar de pé? Então eu entendi o lado dele, falei, cada um entrega mesmo o que tem e tá tudo bem. Mas sobre as igrejas locais, eu não posso reclamar, não. Eu acho curioso, assim, às vezes até um pouco absurdo, né? Que tratam os pecados como se esse pecado aqui é pior do que seu, né? E na verdade, pelo menos eu entendo que a consequência de um pecado pode ser mais grave do que o outro, mas não é que existe pecadinho, pecadão, né? Não existe. E aí... tratar, assim, o divórcio... Não, meu Deus, essa mulher nunca mais pode subir no altar. É meio absurdo isso. Chega a ser cruel. Sim. Porque, assim, até que chegue no divórcio é uma jornada. Então, eu nunca banalizei. Porque, de fato, eu levo a família a sério, né? E até as declarações que eu fazia, né? Que muita gente brincava. Nossa, mas você... Mas era verdade. Era fato. Tudo bem, não deu certo. Hoje, graças a Deus, ele casou, tá bem. A nossa vida seguiu, porém, na questão do contexto igreja, eu fui muito acolhida e cuidada pela minha igreja. Amém. E uma das coisas que meu pastor me disse foi, Isa, segue sua vida, hein? Ó, se alguém vir, ele ainda brincou, né? Porque divorciou. Minha filha me deu alguns conselhos e segue sua vida. E é o que de fato eu venho tentando fazer. Então, não, é o que eu tenho feito, seguido a minha vida. Então, as igrejas que me recebem sabendo, mas, assim, eu repito, o que eu consolidei antes é muito forte. Amém. Fala pro pessoal, né, que quando quiser julgar alguém que pecou no passado e teve a vida restituída, é só lembrar da história de Paulo, o melhor exemplo que a gente tem. Verdade. E Pedro, né? E foi recorrência. Não vou nunca, jamais. Pois é. E é bom lembrar do exemplo de Jesus, que Jesus não pediu um relatório. Me explica. Negou por quê? Fingiu que não me conhecia por quê? Foi com quem? Foi onde? Não. Jesus viveu o processo com Pedro lá e depois perguntou, você me ama? Eu te amo. Então você vai amar pessoas como eu tô te amando aqui. E a pastora é aberta para um novo relacionamento? Como que você Tinder! Brincadeira. Hoje sim, mas eu confesso que eu precisei de um tempo até para entender por que é que eu permiti que algumas coisas acontecessem comigo. Eu demorei para
ter consciência de algumas coisas que eu não precisava, que eu não merecia. Então, como é que eu ia me envolver num novo relacionamento sem ter consciência do como foi que eu cheguei ao divórcio, sabe? Eu precisava dessa jornada. E não é uma jornada da noite pro dia. Então, hoje, realmente, não é bom que ninguém esteja só. Meus filhos me incentivam pra caramba. Ô mãe, sai! Vai conhecer gente, eu tenho a calma. Aí meus amigos mesmo, minha filha, bora, gente, tenha calma, vai acontecer. Gente, de verdade, eu acredito que é como tá escrito. O Isaac acha a Rebeca, o Boaz encontra a Ruth, o Salmão acha a Raabe. Então, alguma coisa um dia, em algum momento vai acontecer. Eu não tenho pressa. Então veja aí, essa é a Isa Reis, né? Plena, né? Se mostrou recuperada, né? E sofreu. De fato, a internet bateu muito em cima dela, com muitas falsas notícias. Eu lembro disso aí, certo? Mas veja aí, né? Que ela superou. Mas nos mostra também esse vídeo que ela sofreu muito. Foi muito pesado para ela, né? Ela teve que tirar seus filhos todos da internet, das redes sociais, né? A internet toda bateu em cima da Isa Reis. Claro, né? Quanto mais é dado, mais é requerido, né? Ela era realmente uma pregadora no ápice, né? Uma das maiores pregadoras do Brasil, certo? E quanto mais é dado, mais é requerido, né? E ela falou aí que se libertou, né? O pecado libertou ela. Olha que ironia, né? Depois que confessou, ela se libertou. Isso é verdade. Depois que a pessoa confessa, tira o peso nas costas e vê que não é infalível, né? Nós todos somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Eu vou mostrar aqui, né, o vídeo dela, né, que viralizou há muito tempo, né, a respeito desse caso. Presta atenção. Aqui para uma tarefa não tão fácil, mas depois de meses e meses orando mesmo, lida com alguns amigos que fazem da oração, de fato, armas espirituais para vencer toda a adversidade. Eu venho orando de forma específica para que Deus me dê discernimento, me dê clareza sobre minha postura e as melhores decisões diante de tudo que vem acontecendo com a minha vida nesses últimos meses, especificamente dezembro de 2021. Bom, gente, eu tenho algumas coisas para falar com vocês e eu até anotei aqui porque para mim não cair no erro de me empolgar ou esquecer coisas que de fato são relevantes. Eu vim me preparando espiritualmente, emocionalmente e juridicamente também, para falar a vocês nem tudo que todo mundo quer ouvir, que não é possível, mas o que de fato é relevante e importante. Desde dezembro eu venho sendo surpreendida por uma enxurrada de matérias. Enxurrada mesmo, assim, assuntos que me deixaram bem pensativas. Eu consegui assistir alguns vídeos, outros eu não dei conta. Dá até nojo. Porque infelizmente, não é? São muitos ruídos, são muitas falas, diante de coisas que realmente é verdade e diante de uma enxurrada de coisas que não é verdade. São situações que eu gostaria muito de ter a minha vida comum e as coisas de pessoas comuns, né, que passam os seus dilemas, nas suas vidas particulares, fossem resolvidas lá, na esfera particular, como a maioria de vocês aqui. Mas, infelizmente, algumas coisas tomaram proporções gigantescas, tanto aqui como fora, e hoje eu vim aqui para deixar claro o necessário. Diante de tudo, diante de coisas que disseram e eu não disse, diante de coisas que acham que sabem sobre mim, os meus filhos têm sido desrespeitados, os meus amigos têm sido desrespeitados e eles não merecem isso. Justamente porque eles, de fato, eles sabem as razões, os motivos e as circunstâncias de algumas coisas que me aconteceram. E eles merecem respeito. Bom, eu tô aqui para dizer para vocês que eu vou fazer 40 anos de idade. Eu devo ter uns 25 anos de fé. Eu não me lembro agora, mas eu acho que é quase isso. E eu aprendi que um erro não é uma vida errada. O erro não me define,
Eu tô aqui para dizer para vocês que eu de fato tive um momento muito ruim e que não há méritos. Mas eu vou dizer a você, com toda tranquilidade, embasada no evangelho verdadeiro, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas é embasada nesse evangelho verdadeiro, e que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, é que eu estou aqui. Eu decidi trilhar o caminho do arrependimento, literalmente, eu trilhei. Eu confessei, eu saí daquele estado, confessei ao Senhor Jesus. Na época eu me sentei com o meu ex-marido, coloquei diante dele o que tinha acontecido e os fatos que lhe cabiam, a verdade que ele merecia. E entre nós dois, né, o pedido foi que eu não levasse a público, que aquilo fosse resolvido entre nós dois. Eu, como sempre, todos os meus líderes desde o início da minha fé, que de repente podem assistir esse vídeo e eles sabem do que eu estou dizendo, eu sempre busquei o caminho da confissão e do arrependimento diante das coisas mais simples e das mais complexas. E eu fiz isso. Na época eu confessei aos nossos líderes, quando reuni do ministério local da igreja que pastoreávamos, eu confessei o que de fato fiz, pedi perdão à igreja ali representada neles. Eu trilhei o caminho da cura e da restauração. Eu trilhei o caminho do arrependimento e da verdade. Quero dizer para vocês que nada justifica a minha ação, apesar de todos os motivos existentes para o que aconteceu por detrás dos bastidores da minha vida. Quero dizer a você que eu não fiquei no lugar da queda, eu me levantei de lá. Eu me levantei de lá e eu não estou mais lá. Hoje, eu estou usando esse momento aqui para dizer que não há mais peso de condenação sobre mim, porque eu coloquei no Evangelho da cruz a base da minha fé e da minha caminhada. Eu me vi exatamente como aquela mulher que foi jogada aos pés de Jesus. Ela foi lançada ali. E quem estava armado com pedras nas mãos dizia que ela tinha que morrer. Mas a fala de Jesus a defendeu do juízo e da morte. Porque ele é o justo juiz. Ele é advogado. Sim, eu me senti como aquela mulher ali jogada. E ó, uma turma armada que ainda está preparada para me sepultar. Mas a palavra de Jesus qual foi? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem dentre vocês estiverem com mãos limpas, sem pecados, joga. A fala de Jesus foi na consciência deles, que tinham ali as suas demandas armazenadas. Porque não foram expostas, não quer dizer que não eram reais. Eles reconhecem, não estou tendo a minha vida exposta como uma dela, mas eu tenho minhas demandas. A começar por uma escala dos mais velhos até os mais jovens, foram jogando as pedras e se retirando. E ela ficou aos pés daquele que levanta e que restaura. É onde eu estou agora. Eu estou aos pés do Cristo que eu creio, que perdoa, levanta, regenera e dá nova chance. Eu quero dizer para vocês que eu, apesar de todas as perseguições, porque já qualifica um crime o que está acontecendo nas mídias, dentro da nossa legislação, crime de perseguição. Quero dizer a vocês que, independente de tudo isso que está acontecendo, eu desfruto da paz de Deus e do amor de Deus sendo derramado na minha vida, através da vida dos meus filhos. Eles que receberam todas as informações e detalhes sobre tudo que envolve a nossa vida. Eles que ouviram da minha boca o que precisavam ouvir. E que, acima de tudo, convivem comigo. E sabe o que foi que eu ouvi do meu filho mais velho, na presença de testemunhas? Mãe, o seu momento ruim não define quem a senhora é pra gente. Sabe o que eu ouvi do meu filho do meio? Essa semana, quando eu me sentei com eles e disse que viria a público: mãe, eu não tenho vergonha da senhora. Eu vou dizer a vocês, o amor dos meus filhos é como esse sol que me aquece nesses dias de inverno que parece que não vai passar nunca.
Eles sabem que não tem uma mãe perfeita, mas que eles têm uma mãe de verdade. E o que eu tô vivendo dentro da minha casa é impagável. Eu vejo a graça de Jesus sendo revelada a mim através da igreja que eu faço parte, a denominação que eu faço parte, através da vida dos meus apóstolos, César e Bispa Tati Belucci, do ministério local que me ama, me discipula, cuida de mim e dos meus filhos, me confrontou todas as vezes que foi necessário e que me deram todo o apoio para me vir aqui falar com vocês. Eu quero dizer que eu vejo a graça e o amor de Jesus sendo derramado na minha vida através dos meus amigos, que têm sido leais a mim, que de forma corajosa têm estado ao meu lado e têm sofrido ataques por estarem comigo, por conhecerem as minhas fragilidades e me amarem assim mesmo. Eu não tenho palavras. Eu amo vocês. Bom, eu quero dizer para vocês que daqui para frente eu retomo minha vida e deixo tudo isso para trás. Eu conheço um Deus lindo que me levantou do pó. Lá, no dia da minha queda, Ele me colocou de pé aqui novamente. Eu quero dizer para vocês que tem levantado as matérias e a todos vocês que estão munindo essas pessoas de matérias com verdades e inverdades. Quero dizer a todos vocês que expuseram os meus filhos, porque tudo que eu tenho feito é protegê-los de todos esses fatores. Quero dizer que diante de toda essa exposição, né, mesmo porque foram ações intimidatórias, usaram as fotos e fizeram comparações, quero dizer a vocês que eu, junto com os meus advogados, temos tomado todas as medidas cabíveis para que isso seja resolvido da forma e da altura que deve ser resolvido, juridicamente. Os advogados estão tomando todas as devidas, os meios legais de inquérito policial e ações indenizatórias, que são as medidas que devem ser tomadas. Bom, obrigada a todos vocês que intercedem por mim, que não abrem mão da minha alma, que como samaritanos têm remédio para me curar. E eu tenho desfrutado disso ao longo dos anos. Eu quero dizer a todos vocês que eu sigo a minha vida em Cristo no meu ministério, servindo aos meus filhos, à igreja local e aonde me convidarem. Meus amados irmãos, é lamentável, mas graças a Deus, né, que ela se recuperou. Deixa a tua opinião nos comentários, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá, fiquem com Deus.